Computer. Gravando. Shalom, shalom, Erev Tov, boa tarde para todos vocês. Então, nós estamos continuando com a nossa terceira unidade, terceira aula, sobre conhecer, amar e orar por Israel. Na última aula que nós fizemos, nós começamos a estudar sobre as festas, tá lembrado? Falamos sobre o Shabat, que é o dia mais importante de todo o judaísmo, de toda a cultura judaica, e falamos sobre a Páscoa. Então, hoje nós estaremos trabalhando com as outras festas, tá? Existem algumas festas que são... eu estou trabalhando com as festas bíblicas, mas existem alguns outros feriados que não são bíblicos, que é a independência de Israel, o dia sobre o Holocausto. Esse eu não coloquei, eu só coloquei as festas bíblicas, tá? Primeiro, então, eu coloquei aí, ó, festas bíblicas, lembrando, por que eu gosto de dizer as festas bíblicas? Elas são festas que estão na Bíblia. Foi dada ao povo judeu, mas todos nós podemos comemorar e podemos participar dessas festas, porque elas estão na Bíblia. E depois nós vamos ver que todas elas têm um complemento no Novo Testamento. Então, é interessante para a gente ver isso. Ok. Então, lembrando que o texto primordial, o texto primeiro sobre as festas é Levítico 23, tá? O Levítico capítulo 23, e aí a gente vai começar vendo ali as festas seguintes. Então, disse o Senhor a Moisés. Eu só quero dizer uma coisa, quem está com o material da apostila, o grande problema do professor é mexer no material, porque quando ele lê, ele troca tudo. Então, eu coloquei muita coisa nova nessa parte. Se vocês sentirem, se derem para vocês anotarem aí do lado, vocês anotam. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar esse material também dessas festas, tá? Disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, estas são minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Então, lembrar que as festas não é uma festa que o povo sentiu vontade de fazer. É Deus que diz, estas são as minhas festas, que é a palavra Moadim. Tá? Moadim seriam as festas, o encontro de Deus com o seu povo. Então, continuando, em 23, 9 e 11, ele diz assim, disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, quando vocês entrarem na terra que eu dou a vocês e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe, ficou escrito fiche, um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele moverá no dia seguinte ao sábado. Então, lembra que nós estudamos sobre a Páscoa? Então, nós começamos a Páscoa, seria na sexta-feira, então no sábado, no dia seguinte ao sábado, que seria o Yom Rishon, o primeiro domingo. Lembra que domingo foi uma palavra que veio mais tarde para a gente, mas em hebraico chama Yom Rishon, dia primeiro. Então, depois do sábado é o dia primeiro. Então, no dia seguinte ao sábado, eles deveriam colher, da colheita, o primeiro molho, o primeiro feixe de cereal e levar para o sacerdote. Ok. Então, isso é colocado junto da festa, ainda é dentro da festa da Páscoa, tá? Que a Páscoa fica a Páscoa, os pães asmos e essa também de levar esse molho. Então, ele diz assim, trazer o molho dos primeiros frutos da sua colheita ao sacerdote. Está vendo aí, ó? A colheita aí, o trigo, a cevada, né? Principalmente o trigo, eles tinham que colher os primeiros que eles chegaram na terra, que eles plantaram, que eles encontraram, que eles têm agora, eles deveriam levar ao sacerdote. E Levítico 23, 15 diz assim também, a partir do dia seguinte ao sábado, que é o domingo, o dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, porque o sacerdote deveria mover para lá e para cá o feixe. Contem 7 semanas completas. Aí começa a contagem. Então, se vocês ouvirem falar, eles vão falar contar o Homer. Homer é uma medida de cereal. Então, ele deveria contar 49 dias.
7 semanas. Quando contasse 49 dias, então daria nos 50 dias, quer dizer, quando acontecesse os 50 dias, depois do 49 a 50, seria uma festa, que é a festa chamada de Shavuot. Eu sei que aqui tem um tal de coisa aqui comigo, um laser point, tá? Então, olha, a festa das semanas é chamada festa das semanas porque eram 7 semanas. 7 vezes 7, 49, então seria a festa. Chamada de Shavuot. Ela era comemorada 50 dias, então, depois da Páscoa. Lembra que a Páscoa começava na sexta, sábado, no domingo que começava contando esses 50 dias. Quando era ofertada agora o primeiro molho de trigo da colheita. Então, agora eles iam pegar, era outra colheita. Lembra que teve uma lá no início, lá na Páscoa, agora já é colheita de outro cereal. Eles tinham que colher e levar para o sacerdote também. Todas as festas estavam ligadas a colheitas. E todas as festas, a pessoa tinha que pegar a primícia, as primeiras coisas, os primeiros frutos, o primeiro cereal e levar ao sacerdote. Tá? Eles iam ao templo, lembra que eram festas que eles tinham que ir para o templo, aonde eles estivessem morando, eles tinham que ir para Jerusalém. Muito bem. Então, aqui, o que acontece? Mostramos, então, lá no Antigo Testamento, falando que eles teriam essa festa de 50 dias. Nós vamos ver. Agora, em Atos 2, 1, 4, diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Se vocês lembram deste momento, estavam judeus de várias partes, todas aquelas partes, todos aqueles locais, eles tinham que ir para Jerusalém para esta festa. Era Pentecoste. No Novo Testamento é chamado de Pentecoste. O grego traduziu por Penta, 50 Pentecostes. Mas o hebraico fala Shavuot, 7 semanas. Então, neste momento, estavam judeus de todos os lugares e houve, então, a descida. O Espírito Santo já estava com o povo, mas aí foi como se fosse a inauguração do Espírito Santo para a igreja, para aqueles que criam em Yeshua, que estavam ali reunidos também. Então, tinha um grupo que criam em Yeshua e todos os outros que eram judeus que estavam para a festa. E é neste momento que vai haver, eles vão falar, os outros vão entender na sua própria língua, haverá a mensagem de Pedro, 3.000 se converterão, e aí é o início que nós falamos que é o início da igreja. Ok. Então, 50 dias depois da Páscoa, era o Shavuot. Não sei por que ficou sem nada aí. Entrou aqui, ó. Então, nesta época, no Antigo Testamento, nesta festa, eles comemoravam o recebimento da Torá. Então, aí são os 10 mandamentos. Quando o Eterno deu a Torá para o povo de Israel, a Moisés, lá no Monte Sinai, lá no deserto de Sinai, ele recebe. E no Novo Testamento, a igreja recebe o Espírito Santo. Então, aqui está bem explicadinho. Ó. No Antigo Testamento, na festa de Shavuot, comemorava-se a entrega da Torá a Moisés e aos israelitas no deserto do Sinai. No Novo Testamento, mesma festa, comemora-se a descida do Espírito Santo aos que criam em Jesus, a igreja. Lembra que era a igreja que estava ali e todos os outros começaram a ouvir na sua própria língua. Muito bem. Então, essa é a festa, a festa que nós chamamos de Shavuot. Shavuot, ela acontece mais ou menos em maio, junho. É nessa época de junho. Lembra que os meses, nós vimos na aula passada, nós vimos que os meses são março, abril, maio, junho, né? Porque como é lunar, ela vai depender, não vai ficar sempre nos mesmos dias como nós temos os nossos meses solares, né? Então, essa é uma festa lá nessa época, maio, junho, que nós passamos, já tivemos essa festa, e agora vem as festas do outono.
tá? Então, as festas do outono são as festas que vão acontecer setembro, outubro. Tem ano que é setembro, tem ano que é em outubro. Esse ano vai acontecer bem perto vai ser em outubro. O ano que vem nós vamos ter, vai ser, quase todas elas vão ser em setembro. Então, quais são essas festas? A festa das trombetas, nós vamos falar. E aí depois, entre a festa das trombetas e a festa do Yom Kippur, tem os 10 dias de temor, que eles chamam Yam Yamim Noraim, que significa os dias de temor. É muito interessante a gente entender isso aí, que a festa das trombetas é a festa do início do ano. E aí ele começa o ano. 10 dias depois vem o dia do Yom Kippur. E hoje eu trabalhei bastante com isso, eu vou explicar bem isso. Eu não sei se na apostila foi essa parte a mais que eu acrescentei, tá? Então, a festa das trombetas. Atualmente, esta festa é denominada Rosh Hashanah. Rosh é cabeça, Hashanah é o ano. Então, é a cabeça do ano. Ou o ano novo, o início do ano novo. Assinala o início do ano civil. Não sei se vocês estão lembrados, quando nós estudamos sobre os meses, eu expliquei que existia um ano religioso e um ano civil. O ano civil inicia com essa festa, Rosh Hashanah. E o ano religioso é em março ou abril, com a Páscoa, que é a primeira festa. Tá? Muito bem. Então, o que acontece nessa festa das trombetas? Toca-se o chofar na manhã, toca-se novamente na manhã da festa, eles chamam de trombetas, mas deveria ser chofarote, chofar, né? Tradicionalmente, eles comem a halá. Essa palavra aqui, halá, está escrito xalá, mas o CH em hebraico, deixa eu ver se eu consigo aqui marcar meu. Acho que ele tem um lapisinho aqui, não sei se ele passa, acho que ele passa. Vamos ver se esse highlighter está aqui, eu acho que ele pega aqui para vocês, ó. Tá vendo essa palavra aqui, ó, halá? Então, essa palavra ralá, o CH em hebraico tem o som de R, tá? Seria o CH do alemão. Lembra? John Sebastian Bach, esse som ar é ralá. Então, ralá é o pão do Shabat. Toda vez a gente vai lembra quando eu falei do pão, daquele pão com uma trança, é que a gente compra. Só que nesta festa da Rosh Hashanah, que é a festa cabeça do ano, ele faz diferente. Eles não vão, eles vão o pão, ele é redondo e ele é doce, tá? Então é a forma redonda com passas, tem passas e bem doce. É costume comer bastante maçã, tá? Maçã mergulhada no mel, tá? Então se come maçã mergulhada no mel. Por que se faz isso? Simbolizando o nosso desejo de que um ano seja doce. Então, a maçã e o mel, o pão bem com passas, tudo isso se come coisas doces para pensar que este ano seja um ano doce, não tenha tanto sofrimento, tanta morte, né? Você vê que esse ano de 2020 foi um ano um pouco difícil, houve, tá vendo, muitas mortes, muitas pessoas, muitas coisas acontecendo, né? Mas normalmente no início do ano a gente pensa que o próximo ano seja um ano doce, não tenha tanto sofrimento, tantas dores, né? Muito bem. Aí tem um tocando, ele chama de trombeta, mas na verdade é o chofar, né? É o tocado chofar. Muito bem, o que mais que a gente tem? Então, o que acontece? Então, quando termina essa festa, iniciou já o ano. Então, já é o novo ano. Então, quando começa esse novo ano, dizem que entre a festa de Rosh Hashanah e a festa do Yom Kippur, Deus abriu os céus. E ele está agora olhando para o povo. Ele está agora julgando o povo. O que ele fez de certo, o que ele fez de errado, o que eles deveriam fazer. Então, é aí quando vai chegar esses 10 dias, acontece isso. Quando chega no próxima festa, que é chamada de Yom Kippur, que é o dia do perdão, essa palavra Kippur é perdão, mas poderia ser o dia da expiação. Eu vou explicar um pouquinho sobre isso. Aí então há uma cerimônia do Yom Kippur. Hoje em dia não se faz sacrifício, eu vou explicar como era feita antigamente. Hoje não há mais sacrifício porque não tem o templo. Então eles passam 24 horas, às vezes mais do que 24 horas, na sinagoga orando. Eles vão para a sinagoga, eles oram, vão para casa e fazem um
um jejum muito grande. Ele começa antes de que entre o dia e só no outro dia, quando termina o dia. Dá novamente umas 25 horas de jejum, porque eles não têm como fazer o sacrifício. E aí eles pedem perdão ao Deus pelo pecado, pelas coisas que eles fizeram de errada. No final da cerimônia do dia do Yom Kippur, eles aí na sinagoga, vão todos para a sinagoga, então se faz uma oração pelas famílias, pelos filhos e tudo. E é uma coisa muito interessante que eu gosto de lembrar, que ele diz assim: o erro que você fez a Deus, você pode pedir perdão a Deus e Deus vai te perdoar ou não, né? É Deus que perdoa. Agora, aquilo que você fez de errado com o seu vizinho, com o seu amigo, com a pessoa que está do seu lado, não adianta você pedir perdão a Deus. Você tem que pedir à pessoa que você fez. Então, nessa época dessa festa, muitos deles escrevem cartas para os outros pedindo perdão, porque diz que Deus está olhando. Depois que passam esses 10 dias, aí Deus fecha a coisa. Então, segundo eles, é o momento que Deus está mais próximo deles, é este momento, tá? Mas aqui vocês estão vendo o tabernáculo. Então, eu vou explicar para vocês como era feito antes, na época que tinha o tabernáculo, e depois também em Israel. Lembra que aqui o tabernáculo, nós temos aqui o local do holocausto, aqui dentro era o santo dos santos, o santíssimo. Neste dia do Yom Kippur, era o único dia do ano que o sumo sacerdote, não era os sacerdotes, era o sumo sacerdote, o sacerdote que a gente chama Hagadol, o maior, que entrava dentro daqui, desse local, onde tinha a arca, ele entrava lá no Santo dos Santos, e quando ele entrava lá dentro, é que ele ia, existe uma primeira parte, e aqui dentro tem o Santo dos Santos que está aí dentro, tá? E aí, ele aspergia o sangue do animal. Então, nós vamos ver isso aí. Opa, alguém abriu aí o microfone? Alguém quer falar alguma coisa? Perguntar? As perguntas ficaram para o final, né, Luci? Sim, tá. Oh, que ótimo. Shalom, shalom. Então, olha, é chamado então do dia da expiação, ou dia do Yom HaKippurim. A palavra Kippur quer dizer expiar. Então, eu coloquei todos os textos estão aqui, tá? Levítico 23, de 27 e 28 diz assim: E disse o Senhor a Moisés: O 10º dia deste mês é o dia da expiação. Lembra que é esse 7º mês. É este mês que é o 7º mês, na época já começando já o outono lá. Faça uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Então, é aquilo que eu expliquei. Os judeus creem que o Yom Kippur é o único dia em que Deus se revela mais claramente e que a essência judia e a de Deus são uma só, tá? Mas continuando mais, Levítico 16 diz assim: Arão, lembra que ele estava mostrando como deveria ser esse dia do Yom Kippur, esse dia do perdão. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo, por sua família. E também ele faz também pelo altar e pela congregação, toda a comunidade israelita. Depois, ele pegará os dois bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda de encontro. Lembra que a tenda de encontro, essa palavra tenda de encontro é o tabernáculo, tá? E lançará sortes quanto aos 2 bodes. Então, são 2. Então, eles lançam sorte com um dado. Uma para o Senhor e outra para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para fazer a propiciação e será enviado para Azazel no deserto.
Então, esse bode aí, não sei se vocês lembram bem, era o bode expiatório. A gente tem muito isso em português. É o bode expiatório. Então, nós vamos ver o que acontecia com eles, o que ele tinha que fazer. Olha aí um bode, tá? Mostrando esse bode, depois ele era mandado para o deserto. Vamos continuar. E no 16, Levítico 16, 20, 22 diz assim: quando Arão terminar de fazer a apropriação pelo lugar santíssimo, então ele tinha que fazer a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, trará para a frente o bode vivo. E então colocará as duas mãos sobre a cabeça do bode vivo. Lembra que um iria morrer, né? E o sangue iria ser aspergido. E o outro que está vivo, ele vai confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas. Então, o pecado do Arão, que era o sumo sacerdote, e o pecado de todos os israelitas, ele colocará as mãos sobre o bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Então, isso era feito com um. Muito bem. E o outro, o que era feito com o outro? O outro era bem explicado, lá em Êxodo ele fala, iria matar, o sangue dele, ele pegava uma parte do sangue, trazia para dentro do Santíssimo, que era a única vez que ele entrava dentro daquele local com aquele sangue, e o sangue era aspergido, tá? Ali dentro, normalmente saía uma fumaça, mostrando que Deus aceitou. Quando acontecia isso, que o sumo sacerdote, ficava todo mundo prestando atenção se o sumo sacerdote estava vivo. Ele tinha na sua própria roupa uns sininhos que ele andava para lá e para cá, para saber se ele estava vivo ou não. Porque você poderia chegar diante da presença do Eterno, porque ali representava a presença do Eterno. Com impurezas, você poderia morrer. Então, seria fulminado. Então, ninguém poderia entrar, teria uma corda para eles puxarem. Então, o que acontece? Eles ficavam vendo, quando ele saía, significava que Deus havia feito o quê? Deus havia perdoado os pecados de toda a comunidade. Ok? Agora eu vou trazer isso para a gente poder entender um pouquinho o que aconteceu com Jesus. Então, lembrando que isso era feito no deserto, quando eles passaram aquele tempo todo. Foi feito quando ainda existia o tabernáculo, lá no local que é Shiló, lá em Shiló, o tabernáculo ficou lá há muitos anos. Depois era feito quando tinha o templo, do mesmo jeito. Só que agora, quando o templo foi destruído, eles deixaram de fazer o sacrifício dos animais, do animal, porque não tem mais templo, tinha que ser no templo que teria que ser feito. Então, como é feito hoje, é aquilo que eu expliquei para vocês. Eles fazem um jejum de 25, 26 horas, e eles vão para a sinagoga, eles leem todos os salmos, pedindo perdão, e fazem esse sacrifício. Porque quando vocês olham aqui no início do texto, ele diz aqui, quer ver, quando a gente começa, ó, ele diz aqui, ó, faça uma reunião sagrada e humilhe-se. Para se humilhar, tá? E humilhem-se diante de Deus. Então, eles creem que fazendo esse jejum e tudo, eles estão se humilhando diante de Deus, falando, olha, eu sou pecador, perdoa o meu pecado, tá. Ok, mas vamos lá para Jesus. Olha em Hebreus. Em Hebreus 4, 14 e 16, Jesus é o grande sumo sacerdote. No versículo 14 diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que por nós passou por todo tipo de tentação. Opa, cadê aqui para voltar? Porém, sem pecado. Tá? Então, é isso aí. Então, nós vamos entender que Jesus, o que vai acontecer? Yeshua vai ser esses dois bodes, tá? Ele vai pegar o pecado de todos nós sobre ele. Então, era o Azazel, era o bode expiatório, era aquele que punha sobre todos eles os pecados. E vai morrer por nós. O sangue dele vai ser derramado. Então, lembra que Jesus, então, em Jesus teremos esses dois
o que acontece no dia do Yom Kippur. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da nossa necessidade. Certo? Continuando mais, Hebreus 8, de 1 a 2. Deixa eu olhar aqui. Hebreus 8, de 1 a 2 diz assim: o sumo sacerdote de uma nova aliança, o mais importante do que estamos tratando é que temos um sumo sacerdote, como esse, o qual se assentou à direita do trono da majestade nos céus, e serve no santuário, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Então, quer dizer que Jesus, na sua própria pessoa, ele vai ser o nosso sumo sacerdote. Lembra que o sumo sacerdote só podia entrar uma vez por ano ali dentro daquele local. Jesus, ele já está naquele local. Então, quando nós temos a fé em Jesus, quando nós cremos em Yeshua e nós estamos conectados com ele, nós chegamos diretamente ao Santo do Santo, através de Jesus. Nós não precisamos de um outro sumo sacerdote para nos levar até a presença do Eterno. Okay? Então, isso é muito importante a gente entender isso dentro dessa ideia judaica. Em Hebreus 7, 26 e 17 ainda diz assim: é de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia. Primeiro por seus próprios pecados e depois pelo pecado do povo. Ele o fez uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Então, quando Yeshua ele morre e ele vai para a cruz, ele estava acontecendo essas duas coisas com ele. Ele estava sendo esse bode, ele estava sendo esse que era o Azazel, que era o expiatório, porque ele não tinha pecado nenhum, mas ele toma sobre si todos os nossos pecados, de todos daquela época, de todos de hoje, de todos os pecados de todas as pessoas, e ele também o seu sangue é derramado em nosso lugar. Então, isso é muito importante a gente entender isso. Ok? Então, esta é a festa do Yom Kippur. Então, lembra que nós fizemos, então, nós temos a festa do Rosh Hashanah, que é o início do ano, e depois a festa do Yom Kippur. Então, nós vamos passar para outra, né? Então, agora temos a festa dos tabernáculos, tá? Eu até esqueci de olhar quando é que ela vai ser. Ela é em outubro. Ela é esse ano em outubro. É chamado de Sukkot. A palavra Sukkah é tenda, uma cabana, uma tenda, tá? E então Sukkot e Sukkah seria Sukkot é o plural. E a gente chama de tabernáculo, tá? Disse o Senhor em Levítico 23, 33. Estão olhando que eu estou falando todas em Levítico. Tudo isso que eu estou falando está lá em Levítico, vocês podem ir lá e ver tudo como é feito. E eles fazem de acordo com o que está escrito em Levítico. Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas, no 15º dia deste 7º mês, lembra que era o 7º mês, o mês de Shirê, que era o 7º mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. Então, eles tinham que fazer a cabana, né? E nessa cabana, é muito interessante o que a gente vai ver sobre essa festa deles. Nesta festa, os israelitas habitavam em cabanas, que é Sukkot, ou tabernáculos. Temos o texto Levítico 23, e lá também fala 23, 42, também fala que deveria ser uma semana. Para que era feito isso? Era para lembrar do tempo em que eles permaneceram no deserto. Então, ela fala da onipresença de Deus, que Deus está presente o tempo todo. Da onipresença de Deus, porque Ele está presente na hora da sua necessidade, Ele está presente no seu momento de dor, Ele está presente no seu momento de tristeza, no seu momento de alegria. Então, ela fala da onipresença. Então, quando você fica E outra coisa importante, que é Deus que nos sustenta. Lembra que durante 40 anos eles ficaram em cabanas.
Então, eles dormiam ao relento, era uma nuvem que trazia, que protegia, que dava calor, era o fogo que trazia calor, era a nuvem que protegia do calor. Então, era a proteção de Deus. Então, aqui temos a cabana, tá vendo? Hoje em dia, eles fazem no quintal. Isso é muito interessante, pessoas que moram em casas. E a gente vê até pessoas que moram, às vezes, em apartamento. Eles têm uma varanda grande, eles fazem na varanda. Eles colocam a mesinha, colocam a vela lá no horário que eles acendem, todos os dias, quando vai começar a noite, acendem as velas, mostrando que é uma festa. Eles enfeitam, tá vendo? Enfeitam com bananas, com frutas, e é muito bonito, porque durante o dia eles vão comer ali. Às vezes eles tomam o café da manhã, o almoço, tudo que eles querem comer, eles comem ali. Em alguns lugares, como Israel, que não chove nessa época, então normalmente não tem chuva, eles dormem dentro das cabanas, tá? Entendeu? Muito bem. Então, e outra coisa, junto com essa festa, eles usam esses 4 espécies. Não sei se vocês já viram isso na festa, mas eles colocam parecido. Isso aqui parece com um limão, tá? E aqui tem 3 folhas que eles juntam. Então, o que significa isso? As 4 espécies representam a unidade e a crença na onipresença de Deus. Essa festa é um tempo de alegria. Eles cantam, eles dançam, é um tempo de alegria. As velas são sempre acesas ao entardecer, mostrando, são 7 dias, né? E as 4 coisas são essas, é muito interessante. Uma é o etrog, que é aquele parecendo com limão. É um fruto. Preste bem atenção o que ele fala. Esse etrog, ele exala bom perfume e produz fruto, porque ele é um fruto. Aí depois tem um outro, agora são 3 folhas que eles colocam junto. O etrog fica separadinho e os 3 ficam juntos. O lulave são folhas da tamareira. Não exala bom perfume, não tem perfume, não exala perfume nenhum, mas produz fruto. Depois tem a outra folha que é chamada de radassim, que hoje em dia a gente pode usar esse radassim até o alecrim, tá? Que dá um cheiro. Então eles dizem, exala bom perfume, mas não produz fruto, não é fruto, não tem fruto. Depois tem a quarta, que é chamada de aravote. Não exala bom perfume, nem produz fruto. E é muito interessante que eles dizem que esses 4 aí, e durante esses 7 dias, eles balançam, eles andam para lá e para cá com isso, lembrando sobre essas coisas. Ele diz que isso aí representa 4 tipos de pessoas. Tem aqueles que exalam bom perfume, né? Conhece as coisas, mas não tem fruto. Tem aquele que não exala perfume, mas produz fruto. Né? Tem aquele que exala perfume, mas não produz fruto. Né? O primeiro de tudo é aquele que exala perfume e produz o fruto. E o último, olha o último, nem exala perfume, nem produz fruto nenhum. Então, ele fala que são 4 tipos de seres, de pessoas que existem. Né? Então, é bem interessante o que a gente está pensando, o que nós queremos ser. Nós queremos ser o quê? Exalar o perfume de Yeshua e produzir os frutos na nossa vida. Né? Então, que esse deve ser o nosso goal, deve ser o nosso projeto. Né? Continuando mais. E aí, olha, nós temos sobre essa festa lá em Zacarias. Em Zacarias 14:16 diz assim: esta festa, segundo no Novo Testamento, ela ainda não aconteceu. Ela vai acontecer quando Yeshua voltar. Então, os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão anos após anos para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, para celebrar a festa das cabanas. Então, diz que todos que estiverem vão para Israel para festejar a festa das cabanas. E essa é uma festa apocalíptica, é alguma coisa no futuro. Porque lembra que Jesus, ela vai significar o tabernáculo, é a morada do eterno. Então, vai significar o quê? Essa festa significa a morada do eterno conosco para sempre, né? É no futuro. Muito bem. Mais um pouco. Agora a gente vai falar sobre, eu acho que essa data aqui, 139, ficou errada. Eu acho que era 164 aqui, tá? Comemora-se a festa do Hanukkah. Lembra que o CHER, né? Hanukkah.
Então, a festa do Hanukkah, muitos que moram aqui nos Estados Unidos, não sei, no Brasil não tem tanto isso, mas os que moram aqui nos Estados Unidos, a gente conhece muito dessa festa. Uma porque aqui nos Estados Unidos tem muitos judeus e eles comemoram essa festa. Essa festa, ela é no inverno, então normalmente ela cai em dezembro, bem próximo do Natal, né? Então ela coisa. O que significa? Comemora-se a rededicação do segundo templo de Jerusalém, depois que os macabeus venceram a luta contra os rasmoneus. Celebra-se fazendo o quê? Acendendo as velas da Hanukkah, não é menorá, tá? Muitas pessoas acham que é menorá. A menorá, lembra a menorá? Menorá nós vamos ver depois, nós vamos aprender na frente, na próxima aula. A menorá é aquele candelabro que tem sete castiçais, tem 7 velas, você põe 7 velas, tá? A Hanukkah são de 8, porque ela é acesa 8 dias. Eu vou falar um pouquinho sobre ela. Então, aqui, olha, é Hanukkah. Então, não é a menorá que a gente usa, porque a menorá é a que tem 7 e a Hanukkah tem 8. São 8 candelabros. É um candelabro com 8 braços. E essa aqui seria a data, mas eu estou achando que eu olhei aqui, mas eu acho que é 164 a.C. Mas é antes de Cristo. O que aconteceu? Deixa eu ver o que eu passo aqui. Tá. O que aconteceu com essa festa? Os rasmoneus, eles cuidavam. O Império Grego, lembra que depois do grande Alexandre o Grande, o império todo foi dividido. E o império e a região da Síria, Israel, e ficou com os rasmoneus. Então, um grupo, eram os 3 generais do Alexandre o Grande, um ficou com o norte, ficou com a parte do Egito, os Ptolomeus e tal. Então, ficaram. E o que aconteceu com esses que tomaram conta daquela região, Síria, Líbano, Israel ali? Eles profanaram o templo. Eles mataram porco dentro do templo. E profanaram o templo, carregaram as coisas do templo. E massacravam os judeus, de tal maneira que eles não podiam estudar, os rabinos não podiam ensinar as crianças o alfabeto, não podiam fazer as festas, não podiam fazer nada disso, era proibido. Então, juntou-se um grupo de uma família, eles eram 4 irmãos, e eles falaram, não, nós temos que vencer contra esse inimigo. E eles lutaram, e eles venceram, e esses são chamados de macabeus, tá? E eles venceram, e eles libertaram Israel. E o que acontece? Aí eles foram limpar o templo, a rededicação do templo, porque o templo tinha sido profanado. Aquela menorá de 7 braços, ela tem que ficar acesa todos os dias. Ela não pode ficar, ela fica pertinho do Santo dos Santos, na frente dele, e ali ela fica acesa. Tinha óleo, eles encontraram um local de óleo purificado, para acender só um dia. Estava dentro daquela partezinha onde carrega o óleo. O que eles fizeram? Acenderam. No outro dia, quando eles foram olhar, tinha óleo. Então, teve óleo para acender 8 dias. Então, é chamado do milagre das luzes. Porque teve óleo para acender 8 dias. O tempo de chegar o óleo purificado que vinha lá da Galileia. Aí chegou o óleo purificado para acender todos os dias. Então, essa festa não é bíblica no sentido daquela que Deus mandou, que eles tinham que ir para Jerusalém para fazer a festa. Mas é uma festa que acontece antes da época de Cristo. Agora vamos olhar o texto sobre Jesus. Olha aqui. Em João 10, 22, 23, vocês anotem isso aí para vocês verem. Em João 10, 22, 23... Olha o que fala no texto. Celebrava-se a festa da dedicação do templo em Jerusalém. Era inverno, então é no inverno, em dezembro, e Jesus estava no templo, caminhando pelo pórtico de Salomão. Então, quer dizer, na época de Jesus, de 100 e poucos anos antes de Cristo, 160 antes de Cristo, até a época de Jesus, quer dizer, essa festa já era comum a todos fazerem. Você vê, Jesus vai ao templo no dia dessa festa. Tá? E ela é chamada a Festa das Luzes. E ela acontece pertinho do Natal. Tem ano que dia 24, 25 está contado, porque como são 8 dias, né? E eles têm uma cerimônia bem interessante, as crianças ganham presente, igualzinho, o pessoal ganha presente no Christmas, né? Que dão para as crianças no Natal.
também eles ganham todos os dias, só que eles ganham um presente pequeno, alguma coisa, todos os 8 dias, tá? E é uma festa muito alegre, eles acendem as velas, é bem bonito essa festa. Eu acho que eu coloquei aqui tem a festa, tá vendo? Sendo acendida, olha aí para você ver as de 8. Olha aqui, deixa eu puxar o meu, ok, aqui meu laser, ó. 1, 2, 3, tem 4 de um lado e 4 do 8 e o do meio, tá? O do meio é chamado de servo. Aquele que você acende primeiro, você acende o primeiro, o do meio, para você poder acender os outros, tá? Então aí a gente tem, essa aqui é a Ana Cláudia, que ajudou a fazer a apostila comigo, ela acendendo aí. Muito bem, vamos mais uma. Aqui eu acendendo a vela, ó, no tempo, tá vendo? As 8 velas aí, há muito tempo passado já também. Muito bom. E aí nós terminamos, tá? Nós terminamos o nosso estudo. Eu sei que dá quase, eu faço de tal maneira que dá quase 1 hora certinho. Então nós vamos parar agora e vamos deixar para vocês nós vamos fazer as perguntas antes, depois no final é que nós vamos estar orando por Israel. Antes da gente fazer as perguntas, eu queria dizer para vocês que é importante a gente continuar olhando, eu não vou falar muito hoje sobre o que está acontecendo em Israel. O mundo está passando muitas dificuldades, muitas confusões. Os países lá do Oriente estão tendo, tá uma polvorosa, né? Turquia, Líbano, Líbia, né? Turquia, Líbia, o Líbano, a Síria, o Irã, né? Então essas coisas, não sei se vocês têm acompanhado, no Irã está acontecendo tantas coisas no Irã e tudo isso é ao redor ali de Israel. Israel atacou vários locais lá da Síria, mas quem estava lá nesse local onde eles atacaram era do pessoal do Irã. Também os Estados Unidos também parece que fez um ataque aéreo lá direitinho. Eles fazem não fazem diretamente com avião, né? Os drones que eles estão mandando. Então, a gente tem que ficar de olho nisso aí, continuar orando por Israel, conhecendo mais Israel, amando mais Israel. Na próxima semana, a gente vai entrar sobre o ciclo de vida. Eu vou falar do nascimento, da Brit Milá, que é a circuncisão, do casamento, da morte, como que é feito esse ciclo da vida judaica, tá? E depois nós vamos estudar sobre as práticas, algumas outras práticas judaicas. Ok, então nós temos aí aberto para as perguntas. Amém. Maravilhoso, Rose. Obrigada, viu? E eu estou gravando, vou postar no Grupo Atalaias, o YouTube, porque isso nós vamos precisar, acho que ouvir mais uma vez, né? Assistir, digerir, é muita informação, mas parabéns, obrigada. Com relação à atualização no Oriente Médio, do Irã, essa situação toda que a Rose acabou de falar, da Líbia, eu postei hoje no Grupo Atalaias Nações, do Amir Tsarfati, e a bênção é que nós temos agora a legenda em português. Então, ali é muito importante a gente estar entendendo, pedindo ajuda ao Espírito Santo para nos ajudar a discernir o que está acontecendo. E Deus tem usado o Ministério Behold Israel, do Amir Tsarfati, com excelência. Então, aproveitem que agora já tem tradução em português, né? E para estarem se inteirando do que está acontecendo e aprendendo e orando no alvo específico. Amém? Então, está aberto para perguntas. Amém. Muito obrigada, Rose. Que maravilha, viu? Acho que todos estamos super surpreendidas, né? Com tanto ensino, uma bênção. Eu gostaria, na verdade, não é uma pergunta, é um pedido. Eu estou olhando aqui na apostila e não tem essa parte da festa das cabanas, que eles usam, né? Mais ou menos o simbolismo do fruto, das outras 3 coisinhas. Eu achei muito legal para a gente aprofundizar no estudo, né? Principalmente para mulheres, assim, muito interessante. E como não tem aqui, não sei se você poderia colocar para a gente no grupo, ou como seria
essa Eu parte. vou ter que passar, porque eu fiz diretamente no PowerPoint. Eu vou ter que passar ele para o Word ou para o Adobe. Aí, assim que eu passar, eu vou passar as festas todas, porque eu acabei. Esse curso, normalmente, como eu dou ele 6 horas, e eu dou num dia, quase um dia ou 2 dias de uma vez todo. Então, o que acontece? Você acaba falando pouco. Mas como aí eu sentei e fui olhar, falei, não, deixa eu mexer. O professor não pode olhar nada, ele tem que, senão ele mexe, não tem jeito. Aí eu falei, não, deixa eu colocar outras coisas a mais. Mas aí eu mando para vocês, tá? Perfeito. Tá bom. Obrigada. Ok. Obrigada. Mais alguém? Ô, Rose, Sim, Geni. eu entendi agora, porque é tão importante estar sendo para mim esses estudos, porque eu sempre quis conhecer a mente dos judeus para poder entender até o livro de Mateus, né? O livro de Hebreus, para a gente entender o que Jesus falava ali, e até Paulo mesmo, né? E aí, quando você falou dos frutos, na festa, quando tem aquele simbolismo, aquela festa da alegria com aqueles 4 frutos e as 3 folhas, que fala do cheiro, aí eu entendi o que Paulo quis dizer quando ele fala que nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Exalar o bom perfume. Isso aí que eu fui entender. Paulo está fazendo referência a essa festa. E eu nunca tinha lido isso em lugar nenhum. Aí eu falo, meu Deus, que coisa boa! A luz vem na nossa mente com conhecimento. Muito obrigada, Rose. Você nem imagina como você está sendo bênção nas nossas vidas. Amém, amém, amém. É Glória a verdade. Deus. Isso É aí. interessante isso, porque quando ele fala exalar o bom perfume. É o perfume de Cristo. Porque não adianta você... Às vezes tem pessoas que... Isso são pessoas. Às vezes a gente até dá fruto, mas a gente não exala o bom perfume. Né? Então a gente precisa de ter as duas coisas. A gente tem que exalar o bom perfume que é de Cristo e dar os frutos, que é o que nós temos que fazer. Discipular, falar de Yeshua para as outras pessoas. Né? Muito legal essa história aí. Nós queremos ser esse etrog, É troca, é isso aí. que aparece um limão, mas não é. É azedo Parece. como limão, só que E às vezes eles vendem, lá em Israel, eles vendem um grandão assim, bem grande, lindo. E é caro, não é barato, não. Todo mundo compra. E dizem que você pode, eu nunca aconteceu isso comigo, mas diz que você pode, depois que passa a festa, você guarda ele dentro da geladeira, ou coisa para ficar aquele perfume o ano todo. E tentando, né? Aí tem todo o simbolismo. É muito importante a gente entender que tanto o hebraico ele é concreto, tá? Ele é uma coisa concreta. Para se ensinar, tem que ver coisas concretas. Porque o abstrato, o grego é abstrato. Aí você traz as coisas abstratas e tudo. Mas ele traz o concreto. Então, quando você olha aquilo, você pega na mão, você cheira, você olha. Então, você sabe o que é isso? O que está falando de um bom perfume? O que é um bom perfume? Né? é muito legal isso que você falou, porque o próprio Senhor Jesus, né? Ele disse, é necessário ser como criança para entender as coisas do reino, né? Como é que nós ensinamos as crianças? Mostrando o lúdico, coisas concretas, né? E contando historinhas, ele ensinou parábolas. Olha que coisa mais linda. Muito legal, muito legal. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Não, né? Rose, sim, quem é que está falando? sou eu, Miriam. Miriam. Sou eu, sim, Miriam. Sim, Miriam, ok. As festas, elas são feitas individuais, assim, por família, ou eles ainda têm que se encontrar? Tem alguma festa grande que eles precisam se reunir? Eles fazem, lembra que todas essas festas, que eram esses encontros, as festas especiais, eram feitas, eles iam ao templo, eles levavam, traziam para casa a carne para comer, quando era feito o sacrifício, aquela coisa toda. Agora, o que acontece? Hoje eles não têm o templo, eles vão para a sinagoga. A sinagoga é o lugar de estudo. É onde eles se reúnem, é um lugar de estudo, eles fazem o serviço, as cerimônias deles. Normalmente eles vão.
eles vão para a sinagoga, tem um serviço, como a gente chama, seria, vamos imaginar, um culto, tem um serviço lá, então naquele dia, lembrando que as festas começam sempre à noite, porque o dia começa na noite para o outro, se a festa é amanhã, ela vai começar no dia anterior, né? Hoje à noite começa a festa. Então, o que acontece? Eles vão, tem a cerimônia e depois eles fazem em casa. E em casa fazem tudo com isso para poder mostrar para as crianças e tudo. As crianças aprenderem, porque as crianças têm que aprender. Amanhã, mais tarde, é muito interessante. Você encontra um adulto de 60 anos, 70 anos, na hora que ele vê o cheiro das comidas, ele lembra da casa dele. Entendi. A mamãe dele fazia aquela comida, a mamãe fazia aquele schnitzel, fazia aquelas comidas. Então, eles fazem, existem comidas especiais também. E aí, como a gente tem vários grupos de judeus, tem os judeus que são askenazi, que são aqueles que vieram da Alemanha, aqui nos Estados Unidos tem muito askenazi, e os sefaradim, que são de Portugal, Espanha, Turquia, esses são os sefaradim. Tem outros tipos de comida. Então, é bem interessante que eles fazem isso para que as pessoas possam lembrar dessas coisas. Hoje em Israel é tremenda. A festa que eu mais gosto em Israel é do Sukkot, porque todos os restaurantes, o que eles fazem em Israel? Ele, como a pessoa trabalha, vai comer na rua, o que ele vai fazer? Não vai comer dentro do restaurante, ele faz fora do restaurante uma cabaninha. Então ele vai comer naquela cabana. Então você olha, você anda em Israel, todos os restaurantes têm uma cabana do lado de fora, uma tendazinha do lado de fora para sentar e comer ali. O momento todo é tentar lembrar, porque é uma coisa muito importante para a gente não consegue passar experiência, a gente tem que viver, né? A gente ensina para a criança e tudo, mas a gente não consegue passar, a gente tem que viver a experiência. Então, na hora que ele come do lado de fora, não tem ar-condicionado, tudo bem que essa época lá é meia fria já, que é outono, né? Está refrescando, mas aí você come do lado de fora, às vezes está aquele calor, aquela coisa toda, para você lembrar do tempo que você viveu, que os pais viveram no deserto, naquelas tendas, né? Então, é muito importante. Amém. Obrigada, Rose. Obrigada. Amém. Ok. Mais alguma coisa? Vamos ver mais quem está aí. Sandra. Rose. Vamos ver quem é. Tem que falar quem é. Ah, você. Tudo bem. Eu, Lúcia. Sim, Lúcia. Sim. Eu tô lembra dessa Bíblia aqui? Ali não é. Tá me vendo? Tá vendo a Bíblia? Não, cadê você? Bota mais pertinho. Como mais pertinho que é? Não, eu não estou vendo ela. Deixa eu ver se eu consigo descobri-la aqui no meu. Deixa eu ver aqui a sua imagem. Vamos ver onde é que ela está, porque é de muitas. Não vi. Cadê o seu, Sandra? Ah, tá. Vi agora, vi. Mostra para mim ela. Quem me deu essa Bíblia? The Complete Jewish Bible. Opa, fui eu, né? Fui eu? Presente Acho que foi, da Rose, sei, lá em Israel. Lá em Israel. Presentão, gente. Então, eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias, Isaías 54. Isaías quanto? 54. Rose, ajuda a gente a... Nós temos ainda um tempo, são 3h05, vai até 3h30, e antes de entrar nessa live, eu pedi para o senhor uma palavra, para orar a palavra para Israel, e veio aquele versículo, ó, tu afligida com a tormenta. Então, o Isaías 54 inteiro é muito lindo, né, gente? É o futuro glorioso de Sião. Então, Rose. 54. Isaías 54, capítulo todo. Nós vamos orar essa palavra. Isaías 54, eu vou orar. Mas antes, assim, vamos só dar uma passada, uma breve explicação, porque nos comentários dessa Bíblia que você me deu aqui, The Complete Jewish Study Bible, né? A Bíblia de estudo judaica, completa judaica. Judaica. Ela diz assim, ó, no comentário, eu vou falar em inglês e a gente vai traduzindo. Sing, barren woman who has never had a child. In this chapter, Yeshua looks forward to the return from the captivity and the future time of final restoration, when your descendants will possess the nations and inhabit the desolated cities. Então, esse capítulo que eu entendo é o capítulo dando a promessa final da vitória de Sião, certo? Perfeito. Futuro ele fala de Sião. E ele, deixa eu ver, eu estava querendo copiar a Bia aqui. Qual o verso de novo, Lúcia, por favor? É 64:1. É o 54.
54, 1. São 17 versos. Nós vamos orar isso aqui, porque olha que lindo que é. Isso aqui mostra o futuro glorioso de Sião, mas é justamente o final da restauração completa. Então, ela está dizendo aqui, ó, God sums up. Deus conclui. A história de Israel de sofrimento and final restoration with the words. Então, ele conclui a história de sofrimento de Israel com as palavras: briefly, I abandon you. Brevemente, eu te abandonarei. Para Deus é um breve tempo esse tempo ali. Está separado, né? Briefly, I abandon you. With great compassion, I am taking you back. Com grande compaixão, estou te tomando de volta. I was angry for a moment. Né? Eu estava irado por um momento só. Mas eu te darei a graça eternamente com minha compaixão. Não é lindo? Yeshua looks forward to a time when God will never be angry at Israel again. Então, Jesus está vendo esse tempo onde Deus nunca mais ficará irado com Israel. Will have no fear, não terá medo dos gentis, das nações gentílicas. The absence of God's anger is as sure as his promise never to flood the whole world. Então, a promessa, a ausência da ira de Deus é a mesma que ele fez a promessa de que ele não destruiria mais a terra com o dilúvio, como ele fala ali, né? Aí Noé, época de Noé. Na época de Noé. This restoration will create shouts of joy among God's people. Aleluia. Ele conclui no 12 que essa restauração vai gerar gritos de louvores pelo povo de Deus, ou seja, nós. Amém? Amém, amém. Amém. Isso aí. Vamos orar esse A 17, Luciane, olha a 17. Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda língua que acusar. Essa é a herança dos servos do Senhor. E esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor. Então, quer dizer, tudo aquilo que foi forjado, tudo aquilo que foi levantado contra Israel, e a gente pode trazer isso também para nós, né? Tudo aquilo que é levantado contra nós vai refutar. Toda a herança, toda a língua que é acusada vai ser quebrada, porque o Eterno é que está conosco. O servo, esta é a herança dos servos do Senhor, esta é a defesa. Que ele diz que faço do nome deles, declara o Senhor. Então, quer dizer, haverá mais sofrimentos, vai existir as coisas, tudo isso, mas nós temos que saber que no final de todas as coisas é Deus que está no controle de tudo e nós seremos resgatados. Israel será resgatada. E Israel e a igreja seremos um só. Somos uma coisa só nas mãos do Eterno, né? Amém por isso. Amém. Amém. E, Rose, é isso mesmo, porque quando o Espírito Santo colocou isso na minha mente hoje, né? Ele disse, mas diga para as minhas atalaias que essa palavra é para elas também. E agora você confirmou. Recebam, queridas atalaias. Por quê? Porque o Senhor está sabendo, o Senhor está vendo, né, que por conta do coronavírus, aí a gente vê essa história da Mitzrafat, Irã se levantando, Israel junto com os Estados Unidos atacando Irã, a gente fica, quanta tormenta! Mas Jesus está dizendo para nós hoje aqui, olha, nenhuma arma forjada contra você prosperará, Atalaia. Tá? Então, amém. Recebam essa palavra. Amém. Eu vou orar por vocês, nós vamos orar por Israel, confirmando esse futuro glorioso, mas nós somos o povo de Deus e essa palavra é para nós também hoje. Tá? Aleluia. Né? Que Jesus hoje está nos encorajando. Que bom. Então, ali diz, ó, tu aflita, arrojada com a tormenta e desconsolada, eis que eu sentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Olha que lindo, são os nossos galardões, gente. Aleluia. Vamos orar então? Vamos. Vamos orar essa palavra.
Deus querido, muito obrigada por essa palavra. Muito obrigado pela Rose, Deus. Obrigado por essa tarde maravilhosa, Senhor. Quantas coisas estamos aprendendo, amado Deus. Ô, Senhor, abençoa a Rose, abençoa a família dela, Senhor. Toda a retaliação do maligno nós repreendemos em nome de Jesus Cristo, contra a vida dela, a família dela, contra a vida de cada atalaia que está aqui nessa live, aquelas que assistirão, Senhor. E, Senhor, nós estamos agora lendo essa palavra, o futuro glorioso desse ano. Oh, aleluia. Canta alegremente, ó estéreo, que não deste a luz, exulta com alegre canto e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Amém. Alarga o espaço da tua tenda, estende o todo da sua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. Aleluia, A Pai. tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não vergonhas, porque não sofrerás humilhação, ó Israel, nação santa, ó atalaias queridas. Pois te esquecerás, Israel, da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador, Israel, é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor, Israel. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor, Israel, te chamou como a mulher desamparada e de espírito abatido, como a mulher da mocidade, que fora repudiada, diz o teu Deus. Israel, por breve momento te deixei, mas com grande misericórdia torno a acolher-te, Israel. No ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face, Israel. Mas foi só por um momento. Mas, com misericórdia eterna, me compadeço de ti, Israel, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isso é para mim como as águas de Noé, pois jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra. E assim jurei que não mais miraria contra ti, Israel, nem compreenderia. Porque os montes se retirarão e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, Israel. Amém, E a Senhor. aliança Amém. da minha paz, Shalom, não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti, Israel. Ó tu, aflita, arrojada, com a tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Aleluia, Pai. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor e serão a paz de teus filhos. Israel, serás estabelecido em justiça. Aleluia. Da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Aleluia. Eis que poderão suscitar contendas, mas não procederá de mim. Quem conspira contra ti, cairá diante de ti. Amém, amém. Israel, eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo e que produz a arma para o seu devido fim. Também criei o assolador para destruir. Toda arma forjada contra ti, Israel, não prosperará. Toda linha que eu usar contra ti em juízo, tu a condenarás. Essa é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede,
diz o Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Amém. Deus. Oh, Deus, muito obrigada, Senhor, por essa palavra. Nos abençoa, nos guarde e nos proteja. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do doce, amado Espírito Santo, e seja sobre as nossas vidas, sobre nossas famílias, sobre nossas cidades, nossas nações, sobre Israel. Em nome de Jesus, Pai, oramos também por essa situação em Israel, agora, Senhor, da anexação de Israel, ali na Cisjordânia, no Estado, Senhor, de Israel. Conduz tudo, Pai, em paz, sem violência. Que não haja morte, que não haja pessoas, Senhor, matando umas às outras, Pai. Dá sabedoria para o Benjamin Netanyahu, dá sabedoria para o Benny Gantz, dessa coalizão ali, Senhor, no parlamento, no Estado de Israel, para que tudo, Senhor, seja feito com ordem e decência, papai. Amém. Em nome de Jesus, acampa um exército de anjos teus lá em Israel, Amém. na faixa Assim de seja, Gaza, Senhor. nas colinas do Golã. Seja. Continua livrando Israel de todo ataque do maligno, dá olhos de águia, Senhor, para a IDF, abençoa, guarda e protege todos aqueles que estão, Senhor, nas forças de defesa de Israel. Deus, obrigada, porque o Senhor tem revelado os planos do maligno para as forças de defesa de Israel, quando querem envenenar os judeus, os habitantes de Israel com água, o Senhor vai lá e mostra, Senhor, todos os foguetes que são lançados ali na faixa de Gaza, tudo tem sido destruído. Levanta, Senhor, o muro de proteção em Israel, nos ares, Senhor, por todas as fronteiras, Pai. Dá, Deus, dá shalom para Israel, Senhor. Amém. Paz para Israel, paz para os habitantes de Israel, paz para nossos queridos irmãos e irmãs em Cristo que estão lá nesse momento morando, trabalhando, fazendo a obra, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos. Amém. 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 Amém, Glória a Lúcia. Deus, queridas. Muito obrigada, Rose, mais uma vez. Muito obrigada a todas e a todos que estão aqui. E até a próxima, não é a próxima semana, daqui a 2 semanas, na nossa 4ª aula, se Deus quiser. Amém. Shalom Lekulam. Shalom, 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 Lekulam. Shalom. Paz para todos. Lekulam é para todos. Shalom, Lekulam. Amém. Shalom. Shalom, Lekulam. Lehitra-ot. Até a próxima. Até a próxima. Outra. Shalom, shalom. Shalom. Vamos aqui.